O que leva um homem a desafiar os segredos antigos, aqueles segredos que resistem ao tempo e que são sussurrados apenas em noites de lua nova. Em 1700, um grupo de 4 exploradores entrou na Floresta Encantada do Juruá, uma área isolada da Amazônia, envolta em lendas sobre o Curupira, o guardião selvagem da floresta. Suas pegadas invertidas e seus cabelos flamejantes eram descritos em antigos contos indígenas, mas quem realmente acreditava nisso? Jonas Carvalho, o líder da expedição, via a floresta não como um mistério a ser respeitado, mas como um território selvagem pronto para ser conquistado. Mas até que ponto a ambição pode cegar um homem? Quando o desejo de descobrir o desconhecido se torna uma armadilha fatal. No dia 10 de agosto de 1700, Jonas e seu grupo, composto por Carlos, Miguel e Roberto, chegaram à entrada da Floresta Encantada do Juruá, uma vasta região ao norte do rio Solimões, conhecida tanto pela sua densidade quanto por seus perigos místicos. Era uma tarde abafada e o ar úmido da floresta parecia carregar o peso de séculos de histórias esquecidas. Eles estavam preparados com ferramentas rudimentares, facões, pólvora e mapas desenhados por antigos navegantes, mas nada os havia preparado para a sensação opressora que pairava no ar. A floresta parecia viva, como se respirasse em silêncio. Seria o desejo de conquistar o bastante para enfrentar os segredos que a Amazônia guardava. No segundo dia, quando estavam a cerca de 10 quilômetros da entrada, as bússolas começaram a girar descontroladamente, um fenômeno incomum para a época. O ferro da selva interfere com nossos instrumentos, disse Jonas com firmeza, tentando acalmar os outros. Mas algo mais profundo havia mudado. A cada noite, os assobios ecoavam pelo ar, penetrando o silêncio sufocante da floresta. Carlos, o mais jovem do grupo, jurava ter visto pegadas pequenas e invertidas no chão úmido perto de suas barracas. Mas ninguém o levou a sério. Até que na noite seguinte, Roberto ouviu o mesmo. Passos leves e rápidos, seguidos por uma risada infantil, cortando a escuridão ao redor deles. Ignorar sinais sobrenaturais é uma escolha, mas até quando a realidade pode ser ignorada. Jonas, sempre o mais cético, continuava a ignorar os avisos da floresta. Ele acreditava que a lenda do Curupira não passava de superstição indígena, inventada para proteger os segredos do Juruá. Para ele, a floresta era apenas um obstáculo em seu caminho para encontrar ouro ou madeira valiosa. Mas, ao longo dos dias, a tensão dentro dele crescia. A natureza ao redor parecia mais hostil do que nunca. A floresta, com suas árvores imensas e densa vegetação, parecia vigiar a cada passo. Nas noites mais escuras, Jonas sentia uma presença próxima, algo que ele não podia ver, mas podia sentir. Até onde iria Jonas para provar que estava certo? Até que ponto sua ambição o levaria antes que a floresta o consumisse? Na madrugada do 4º dia, Carlos desapareceu. Ele havia se afastado do acampamento para buscar água no rio Juruá e nunca mais voltou. Os outros 3 procuraram por horas, mas o que encontraram os deixou em choque. Pegadas invertidas, pequenas e rápidas, que se estendiam até o rio e sumiam nas margens. Miguel, o mais religioso do grupo, começou a recitar orações, convencido de que o Curupira havia levado Carlos. Jonas, cada vez mais irritado e cético, negava a possibilidade. Ele apenas se perdeu na mata, repetia, mesmo com o crescente medo que o consumia. Na noite seguinte, Roberto acordou com a sensação de que algo o observava do meio da floresta. O fogo da fogueira estava baixo, quase apagado, e ele sentia a presença ao seu redor. Quando olhou para além das árvores, viu um par de olhos brilhantes no escuro, pequenos e distantes, mas claramente atentos a ele. Uma risada baixa e aguda soou, cortando o silêncio. Roberto gritou, acordando o resto do grupo. No entanto, ao investigarem, não encontraram ninguém. Apenas as pegadas invertidas, cercando o acampamento como um aviso. Jonas sabia que algo estava os caçando, mas ele não estava disposto a admitir. A negação protege a mente,
Mas por quanto tempo até que a verdade devore a alma? No sexto dia, Miguel foi o próximo a desaparecer. Pela manhã, seus companheiros o encontraram pendurado em uma árvore, com marcas profundas de garras em seu peito. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se a vida tivesse sido sugada de seu corpo. Jonas e Roberto estavam agora sozinhos, à mercê de algo que eles não compreendiam. O medo se infiltrava em seus corações, transformando cada sombra em uma ameaça e cada som em um prenúncio de morte. As pegadas do Curupira, agora inconfundíveis, estavam por toda parte. A floresta havia se transformado em um caçador e eles eram as presas. Na madrugada do 8º dia, Jonas acordou sozinho. Roberto havia desaparecido. Ele sabia que não poderia mais negar o que estava acontecendo. Jonas sabia que seu fim estava próximo, mas ele não estava disposto a se render sem lutar. Armado com seu facão e uma tocha, ele marchou para o interior da floresta, gritando por respostas. Curupira, apareça! Ele exigiu, sua voz ecoando na escuridão. A resposta veio em forma de risada, uma risada suave e infantil que pareceu ecoar por toda a floresta. Será que sua coragem bastaria para encarar o inimaginável? Foi então que ele apareceu, entre as árvores. Com seus cabelos flamejantes e olhos brilhantes, o Curupira finalmente se revelou a Jonas. Pequeno, mas imponente, sua presença era sufocante. Seus pés invertidos deixavam pegadas impossíveis de seguir, e seu sorriso cruel transmitia a certeza de que Jonas não sairia dali vivo. Você invadiu minha floresta, disse o Curupira, sua voz ecoando de todos os lados. Agora, você me pertence. Jonas, tomado pelo pavor, caiu de joelhos. Era esse o fim de sua jornada. A natureza, finalmente, vingando-se de sua ambição? A floresta estava viva e o Curupira, o guardião da natureza, estava ali para punir aqueles que ousavam desafiá-lo. Antes de ser consumido pela escuridão, Jonas fez uma última reflexão. Ele sempre acreditara que podia controlar a natureza, que o poder humano era maior do que qualquer superstição. Mas ali, diante do Curupira, ele percebeu que era apenas mais um tolo. A floresta, que ele havia tentado conquistar, o havia reclamado como seu. Enquanto seus olhos se fechavam, Jonas se perguntava: será que vale a pena sacrificar tudo, até sua própria alma, por um objetivo que não pode ser alcançado? A floresta fechou-se ao seu redor e seu corpo nunca foi encontrado. Apenas o vento continuava a sussurrar os segredos daqueles que ousaram desafiá-la. Meses depois, o desaparecimento de Jonas e seu grupo se tornou um mistério comentado entre os habitantes da região. Os moradores locais sabiam da floresta encantada do Juruá e de sua reputação, mas até mesmo os mais supersticiosos evitavam discutir o assunto em voz alta. Os contos sobre o Curupira eram passados de geração em geração, sempre acompanhados de um aviso severo: nunca siga as pegadas invertidas. No entanto, um grupo de homens decidiu arriscar. A notícia de uma possível fortuna escondida no coração da floresta continuava a atrair exploradores. Os humanos não aprendem, ou a ambição realmente cega a todos. Agora, a lenda do Curupira e da floresta encantada do Juruá ecoa pelos vilarejos ribeirinhos. Quem ousa entrar nela sabe que não são apenas animais e perigos naturais que habitam aquele lugar, mas algo muito mais sombrio. A história de Jonas e seus homens se tornou um aviso, uma lembrança de que algumas forças da natureza não podem ser desafiadas sem consequências terríveis. Você, leitor, desafiaria essas forças? Arriscaria sua vida e sua sanidade por uma chance de conquistar o desconhecido? Até onde você iria por amor? Seria capaz de atravessar os portões da sanidade, desafiando os limites impostos pela fé, pela sociedade e até mesmo por si mesmo? Ao longo da história, o amor tem sido uma força que move montanhas e destrói impérios, capaz de trazer as maiores alegrias ou as mais profundas tragédias. Mas e quando o amor se transforma em obsessão? Quando se torna uma batalha entre o divino e o profano, entre o desejo e a moralidade?
Em tempos passados, havia aqueles que ousavam transgredir essas barreiras, e suas histórias ecoam até hoje, como sussurros amaldiçoados. A história de Isabel, a noiva amaldiçoada, nos transporta para 1755, em um Brasil colonial onde o poder da Igreja e a superstição moldavam a vida de todos. Nas terras remotas de São Miguel das Missões, um amor proibido iria condenar uma mulher a um destino de horror, transformando-a em um símbolo de medo e dor eternos. Era o ano de 1753 quando Isabel de Souza, uma jovem de família humilde, chegou à vila de São Miguel das Missões, localizada nas profundezas do sul do Brasil colonial, próxima à região das missões jesuítas. A vila, com sua arquitetura imponente construída por mãos indígenas sob a supervisão dos padres jesuítas, era cercada por um ambiente rural e austero, onde o poder da fé se sobrepunha a qualquer outra forma de vida. A Igreja dominava a vida cotidiana, e qualquer desvio das doutrinas rigorosas era punido severamente. O padre Anselmo, um homem conhecido por sua frieza e austeridade, governava a vila com mãos de ferro, sendo tanto o líder espiritual quanto o juiz da moralidade. Era um lugar de controle, onde o pecado não encontrava lugar para se esconder, e o destino de quem ousasse desafiá-lo era implacável. Isabel era uma jovem marcada pela beleza e pela vivacidade, qualidades que a destacavam na pequena vila. Seus olhos, porém, sempre se voltavam para um único homem, Álvaro, um soldado português que havia sido enviado para proteger a região contra incursões estrangeiras. O romance entre eles nasceu em segredo, florescendo nos cantos escuros das ruínas da missão, longe dos olhos vigilantes do padre Anselmo. Isabel sabia que seu amor por Álvaro era proibido. Ele, um homem ligado à coroa e às armas; ela, uma jovem prometida à vida monástica, um caminho traçado por sua mãe viúva. Contudo, suas emoções fervilhavam como um vulcão prestes a entrar em erupção. Eles trocavam juras secretas de amor, promessas de um futuro juntos que desafiavam o próprio destino. A paixão entre os dois logo se tornaria uma faísca perigosa, prestes a incendiar o moralismo rígido da vila e atrair a ira dos céus. Em junho de 1754, os encontros secretos de Isabel e Álvaro chegaram aos ouvidos do padre Anselmo. Movido por uma crença implacável no castigo divino, ele via o romance como uma afronta à ordem natural e ao poder de Deus. Naquela época, qualquer mulher que desonrasse sua família ou abandonasse seu compromisso com a Igreja estava condenada à desgraça. Para o padre, Isabel havia se tornado um símbolo de tentação e pecado, e sua influência sobre a comunidade não poderia ser tolerada. Isabel foi arrastada à força até a igreja, onde, diante de toda a vila, foi humilhada publicamente. Anselmo, em um sermão cheio de fogo e fúria, alertou os habitantes sobre os perigos do pecado carnal e do amor profano. A ira divina estava prestes a cair sobre ela, a menos que se arrependesse e renunciasse ao seu amor por Álvaro. Mas Isabel, mesmo diante da pressão imensa, se manteve firme, recusando-se a abandonar seu amado. Esse foi o começo de seu caminho de perdição. Na noite após sua humilhação, Isabel foi trancada em sua casa, sob a vigilância de 2 guardas da vila. Contudo, seu espírito não podia ser acorrentado. Ela conseguiu fugir e encontrar Álvaro nos limites da floresta, onde planejaram escapar da vila e buscar uma nova vida em outro lugar, longe das garras do padre e da opressão religiosa. Mas, como todas as histórias trágicas, o destino os vigiava de perto. O padre Anselmo, prevendo a fuga de Isabel, já havia enviado homens para capturar Álvaro. O soldado foi emboscado na estrada e brutalmente assassinado. Seu corpo foi deixado como um aviso claro para Isabel. A jovem recebeu a notícia no dia seguinte e, naquele instante, sua alma quebrou-se em 1000 pedaços. O amor que a alimentava transformou-se em desespero e ódio, e um sentimento de vingança começou a crescer em seu coração. O padre acreditava que havia salvado sua alma, mas, na verdade, apenas a empurrara para as trevas. Isabel não chorou. Ela não gritou nem implorou pela misericórdia divina.
Em vez disso, ela caminhou sozinha até a igreja, na noite mais escura do ano, quando as estrelas pareciam ausentes e o vento soprava gélido. Com uma lâmina em mãos, ela se dirigiu ao altar, exigindo vingança. Você me roubou o amor, padre. Agora, eu exijo justiça. Mas, em vez de misericórdia, Anselmo a confrontou com palavras cheias de veneno, chamando-a de pecadora, condenada à perdição eterna. Isabel, tomada por um ódio que crescia a cada segundo, levantou a faca, pronta para golpear o padre. Contudo, antes que pudesse feri-lo, uma força invisível a paralisou. O padre, aproveitando-se da oportunidade, ergueu as mãos, com palavras carregadas de desprezo, lançou sobre ela uma maldição que selaria seu destino. Por seu pecado, Isabel, você jamais conhecerá paz. Seu corpo será transformado em uma criatura do inferno, e sua alma vagará eternamente, pagando por seu erro. Naquela noite, algo sobrenatural aconteceu com Isabel. Quando a lua cheia apareceu no céu, ela sentiu uma dor insuportável percorrer seu corpo. Correu para a floresta, em direção ao rio onde Álvaro havia sido morto, na esperança de encontrar alguma paz. Mas o que encontrou foi algo muito pior. Seu corpo começou a se contorcer e se transformar, seus ossos se dobrando de maneiras impossíveis. Sua cabeça desapareceu, envolta em um fogo infernal, enquanto suas mãos e pés assumiram a forma de cascos de animal. No lugar de Isabel, surgiu uma criatura aterrorizante, uma mula sem cabeça, com fogo saindo de seu pescoço cortado. Seus gritos de dor ecoaram pela noite, assustando todos os que viviam nas redondezas. Aquela noite marcou o nascimento da mula sem cabeça, um ser amaldiçoado que vagaria pelas florestas e estradas por toda a eternidade, espalhando medo e morte onde quer que fosse. Nos meses que se seguiram, os moradores de São Miguel das Missões começaram a relatar encontros com uma criatura monstruosa. O som dos cascos de metal batendo contra o chão era ouvido nas estradas desertas durante a noite. Uma luz ardente cortava o céu, e aqueles que ousavam sair de suas casas à noite viam a figura de uma mula sem cabeça, com fogo saindo de onde deveria estar sua cabeça. As histórias sobre Isabel se tornaram uma advertência. Diziam que ela estava pagando por seu pecado, por ter amado um homem proibido e por ter desafiado a vontade de Deus. A vila estava dominada pelo medo, e a presença de Isabel, agora transformada em um monstro, reforçava as crenças supersticiosas dos moradores. O terror psicológico que ela espalhava não vinha apenas de sua aparência monstruosa, mas da compreensão de que qualquer um deles poderia sofrer o mesmo destino caso desafiassem as ordens divinas. A notícia sobre a mula sem cabeça se espalhou rapidamente para além das fronteiras de São Miguel das Missões. Vilas vizinhas começaram a relatar aparições semelhantes, e a história de Isabel, a noiva amaldiçoada, logo se tornou uma lenda aterrorizante em todo o Brasil colonial. A cada novo relato, mais detalhes sinistros eram adicionados. Diziam que, além de vagar sem rumo nas noites de lua cheia, Isabel atacava qualquer homem que ousasse se aproximar das mulheres da vila, como se ainda estivesse tentando proteger o amor que lhe fora tirado. Os padres em outras regiões advertiam as pessoas sobre os perigos de desafiar a fé, usando a história de Isabel como exemplo. A cada geração, o mito da mula sem cabeça ganhava novas camadas de horror, mas o verdadeiro terror residia na tragédia de uma mulher que foi condenada por amar demais. A Igreja, responsável pela ordem moral nas vilas coloniais, ficou em silêncio diante dos rumores sobre a mula sem cabeça. Embora os padres soubessem da origem do monstro, nenhum deles ousava admitir a verdade por trás da maldição. A relação entre Isabel e Álvaro e a participação do padre Anselmo no trágico fim do casal foram convenientemente enterradas em sermões vagos sobre pecado e arrependimento. A influência da Igreja sobre a vida cotidiana era grande demais para que a culpa recaísse sobre um dos seus. Com o passar dos anos, a maldição de Isabel foi reinterpretada como uma punição divina por sua desobediência e devassidão, apagando da memória coletiva o fato de que ela, em seu âmago, era uma vítima.
Enquanto o terror crescia na comunidade, a figura do padre Anselmo se tornava cada vez mais sombria, envolta em segredos e culpa, mas nunca questionada abertamente. Embora para os olhos da vila Padre Anselmo fosse um exemplo de retidão, sua alma estava tomada por um peso sombrio que poucos conheciam. Nascido em Portugal, ele havia sido expulso do seminário de Coimbra por acusações de comportamentos violentos e cruéis, mas o caso foi encoberto pela Igreja e ele foi enviado ao Brasil, longe das autoridades locais. As práticas punitivas e abusivas que ele adotava como forma de controle se estendiam a seus sermões, que ecoavam cheios de ameaças e advertências. Isabel, ao desafiá-lo, se tornou o símbolo de tudo que ele desprezava e temia: o desejo, o amor e o livre-arbítrio. Quando lançou a maldição sobre Isabel, não foi por fervor religioso, mas por uma raiva alimentada por anos de repressão e crueldade. Sua intenção nunca foi purificá-la, mas destruí-la, como já havia feito com outros que ousaram questioná-lo. Em 1756, 2 anos após a transformação de Isabel, o horror voltou a assombrar São Miguel das Missões de forma ainda mais devastadora. Em uma noite de inverno, a lua cheia iluminava a vila quando um jovem casal, recém-casado, foi encontrado morto na estrada, seus corpos mutilados e com marcas de queimaduras. Os moradores da vila acreditavam que a mula sem cabeça havia atacado os dois em vingança pelo casamento feliz que Isabel nunca teve. A notícia se espalhou como fogo, e as pessoas começaram a temer até mesmo sair de suas casas após o pôr do sol. O medo era palpável. Alguns diziam que podiam ouvir os cascos da criatura nas noites de vento forte, aproximando-se das portas e janelas, como se procurasse por almas vulneráveis para reclamar. Em meio ao caos crescente, a coroa portuguesa decidiu enviar uma unidade militar para investigar os relatos, já que a segurança das vilas remotas era de grande interesse colonial. Em 1757, o capitão Miguel de Barros e seus homens chegaram a São Miguel das Missões com a missão de investigar o fenômeno da mula sem cabeça. O capitão, um homem cético, desdenhava das histórias supersticiosas, acreditando que os ataques eram obra de bandidos ou de tribos indígenas hostis. Ele conduziu várias patrulhas noturnas, na tentativa de capturar o monstro, mas noite após noite, os homens de Barros retornavam sem sucesso, muitos deles relatando visões perturbadoras e sons inexplicáveis. Alguns soldados, tomados pelo medo, até desertaram, afirmando que o que rondava as florestas não era algo que poderiam combater com espadas ou balas. A crescente tensão atingiu seu ápice quando, em 16 de agosto de 1757, durante uma patrulha na floresta, o capitão Barros e seus homens tiveram um confronto direto com a mula sem cabeça. A noite estava especialmente silenciosa, com apenas o som das folhas farfalhando ao vento, quando, de repente, o chão tremeu sob o som pesado de cascos metálicos. Do meio das árvores, uma luz avermelhada surgiu, seguida pelo odor sufocante de enxofre. E então, eles a viram, uma mula negra, com chamas brotando de onde sua cabeça deveria estar, avançando rapidamente sobre eles. Barros ordenou que seus homens atacassem, mas as armas foram inúteis contra a criatura. Um a um, os soldados foram derrubados, queimados pelas chamas infernais que emanavam do monstro. Barros sobreviveu, mas seu rosto foi desfigurado pelas queimaduras, e sua mente nunca mais foi a mesma. Após o ataque, a unidade militar de Barros foi retirada da vila, e a coroa portuguesa decidiu encerrar qualquer investigação oficial sobre a mula sem cabeça. Acreditava-se que o relato do soldado só servia para aumentar o medo e o misticismo em torno da criatura. São Miguel das Missões foi deixada à própria sorte, à mercê da maldição que agora parecia inescapável. O capitão Barros, profundamente traumatizado, retornou ao Rio de Janeiro, onde passou o resto de seus dias em um estado de loucura, falando incessantemente sobre as chamas e o fogo que consumia tudo ao seu redor. A vila, por sua vez, foi cada vez mais isolada, com poucas famílias restando, e a igreja se tornando um local desolado, habitado apenas por memórias de um passado macabro e sombrio.
Em 1760, já idoso e atormentado por pesadelos, Padre Anselmo começou a temer que sua própria alma estivesse condenada. Ele vivia recluso, passando noites inteiras em oração, mas sem encontrar paz. Em uma noite particularmente fria, o padre teve uma visão horrível. Isabel, em sua forma monstruosa, estava à porta da igreja, o fogo de sua cabeça sem corpo iluminando o interior escuro do templo. Tremendo de medo, Anselmo confessou a um jovem seminarista que havia manipulado o destino de Isabel por pura vingança e que sua maldição não era um ato de Deus, mas fruto de seu próprio ódio. O jovem padre, horrorizado, abandonou a vila no dia seguinte, deixando Anselmo para enfrentar seus demônios sozinho. O padre morreu poucos meses depois, dizem, enlouquecido e queimado vivo em seu confessionário, como se o próprio inferno viesse reclamar sua alma. Com a morte de Padre Anselmo, a igreja de São Miguel das Missões foi abandonada e a vila começou a se despovoar. Os poucos que permaneceram contavam histórias de que a mula sem cabeça havia sido vista cada vez com mais frequência, como se a morte do padre houvesse libertado Isabel de algum tipo de amarra espiritual. O terror psicológico se intensificava. As noites eram marcadas pelos sons sinistros da criatura vagando pelas estradas, e o cheiro de carne queimada persistia no ar. Os campos antes férteis foram se tornando inférteis, e os animais desapareciam misteriosamente. Aqueles que ousavam falar sobre Isabel diziam que sua maldição havia se expandido para todos os moradores, que agora pagavam o preço por não terem defendido seu amor. A vila, antes um símbolo de prosperidade e fé, tornou-se um lugar esquecido e desolado. Os poucos que restaram viviam em um constante estado de medo e culpa. Muitos acreditavam que Isabel não era a única culpada por sua maldição. Toda a vila havia contribuído para seu sofrimento. Homens e mulheres que, por medo da igreja ou por conveniência, viraram as costas para o amor proibido de Isabel, agora enfrentavam o peso de suas próprias escolhas. O espírito de vingança que impregnava o lugar era tanto de Isabel quanto dos próprios moradores, cuja omissão os condenava. A cada novo desaparecimento ou morte violenta, a lenda da mula sem cabeça se tornava mais forte, e a culpa coletiva quebrou qualquer laço de fé que restava na vila. Com o passar dos anos, São Miguel das Missões foi completamente abandonada. O tempo transformou as ruínas da vila e da igreja em locais de peregrinação para curiosos e estudiosos, mas a lenda da mula sem cabeça persistiu. Na memória coletiva, Isabel, a noiva amaldiçoada, tornou-se um símbolo de desespero e vingança. Por todo o Brasil colonial e além, a história de Isabel foi contada de geração em geração, alertando sobre os perigos de desafiar as convenções da igreja e da sociedade. Contudo, o verdadeiro terror de sua história não reside apenas na criatura que se tornou, mas na tragédia de uma mulher que foi condenada por amar e que pagou um preço altíssimo por isso. E assim, a lenda vive. O amor, que deveria ser uma força de redenção e alegria, transformou-se na causa de uma tragédia tão grande que atravessou séculos. Isabel pagou um preço inimaginável por seu amor proibido, e a história de sua condenação continua a assombrar todos que a conhecem. A pergunta final que resta é: até onde você iria por amor? Você se renderia às regras e limites impostos pela sociedade e pela moralidade, ou lutaria contra tudo e todos para defender seu amor, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio inferno? Isabel cruzou essa linha, e seu destino foi marcado pela eternidade em dor e sofrimento. O que você faria se estivesse em seu lugar? Sua história nos leva a refletir sobre os limites do amor e a natureza das nossas próprias escolhas. O que faz uma mente se quebrar? Quais segredos podem estar enterrados no fundo do oceano, esperando para emergir e destruir a frágil sanidade que nos resta? Vivemos nossas vidas ancorados em racionalidade, mas o que acontece quando confrontamos o inexplicável? Como saber onde termina o real e começa o pesadelo? O canto da sereia mergulha na alma de um homem que se atreveu a ouvir o que nunca deveria ser escutado. Talvez, ao final, você se pergunte: teria feito o mesmo? A história começa em 23 de junho de 1987,
Uma data esquecida por muitos, mas gravada a fogo na memória de Júlio Mendonça. Naquela noite, nas costas da ilha de Itaparica, Bahia, ele ouviu algo que o faria duvidar de tudo. Júlio, um homem cético, biólogo marinho, sempre acreditou que o oceano, apesar de misterioso, tinha suas explicações científicas. Mas naquela noite, ele descobriu que nem todas as histórias de marinheiros são lendas. Alguns mitos, talvez, carreguem verdades perigosas. Júlio, aos 35 anos, tinha passado os últimos 5 anos investigando fenômenos aquáticos incomuns. Naquela terça-feira, ele recebeu uma chamada urgente do capitão Nogueira, um veterano da Marinha que patrulhava as águas costeiras do recôncavo baiano. Júlio, há algo errado aqui. Vem para Itaparica. Você precisa ver isso. A voz rouca do capitão trouxe uma urgência sinistra, algo raro em sua fala. O biólogo, movido por curiosidade e um certo desdém pelo que considerava superstição local, pegou o primeiro barco para a ilha. Ao desembarcar em Itaparica, ele sentiu um peso inexplicável no ar. A ilha, sempre acolhedora com suas praias e coqueirais, parecia envolta em uma atmosfera opressiva. Pescadores olhavam para o mar com olhos arregalados, sussurrando sobre o chamado, a voz do fundo, o canto. Júlio revirou os olhos, tentando afastar o desconforto crescente. Ele não acreditava em sereias ou mitos. Tudo teria uma explicação. Na noite seguinte, 24 de junho, por volta das 22 horas, Júlio e o capitão Nogueira estavam a bordo do velho mar aberto, navegando ao largo da costa de Itaparica. As estrelas brilhavam intensamente e o vento estava calmo, quase parado. Era uma dessas noites onde tudo parece estar suspenso, como se o tempo hesitasse em seguir seu curso. Então, veio o som. Uma melodia suave, quase indistinta, flutuou no ar. No início, Júlio achou que fosse sua imaginação, mas o capitão Nogueira virou-se para ele com olhos cheios de medo. "Está ouvindo? Não está?" perguntou. Júlio confirmou com um aceno hesitante. O som parecia vir do fundo do mar, algo melancólico e sedutor, carregado de promessas e desespero. O que era aquilo? Algo em seu íntimo gritava para ele não dar atenção, mas era impossível resistir. A razão começava a fraquejar. Nos dias que se seguiram, Júlio começou a investigar obsessivamente a origem daquele som. Ele passou horas, dias inteiros, mergulhado em mapas subaquáticos, equipamentos de captação sonora, entrevistas com pescadores locais. Mas o canto nunca desaparecia de sua mente. Cada noite, ele o ouvia com mais clareza, com mais detalhes. Não era apenas uma melodia, era uma voz. E aquela voz parecia estar falando diretamente com ele. Seus amigos notaram a mudança em seu comportamento. Ele estava mais retraído, agitado, como se algo corroesse por dentro. Os pescadores da região, que já estavam assustados com os recentes desaparecimentos de colegas, se recusavam a falar com Júlio. Diziam que ele estava sendo chamado e que, se não resistisse, seria o próximo. Mas o biólogo ria dessas histórias. Ao mesmo tempo, não conseguia evitar o pensamento de que algo estava sendo despertado dentro dele. Algo primitivo, sombrio e incontrolável. No dia 1º de julho, Júlio e o capitão Nogueira voltaram ao mar para tentar capturar o som com maior precisão. No entanto, naquela noite, a situação tomou um rumo trágico. Por volta das 3 da manhã, enquanto Júlio estava no convés ajustando o equipamento de gravação, o capitão desapareceu. Um grito baixo, sufocado, ecoou no ar, e quando Júlio se virou, Nogueira não estava mais lá. A única coisa que restava era o chapéu do velho capitão flutuando na água, girando em círculos, como se o mar estivesse zombando dele. O som ficou mais alto naquela noite, mais penetrante, mais cruel. Júlio mergulhou em desespero nas águas escuras, buscando alguma pista, algum sinal do amigo. Mas tudo o que encontrou foi o silêncio sepulcral do oceano, como se o próprio mar tivesse engolido o capitão sem deixar rastros.
A razão de Júlio começava a se despedaçar e, naquela madrugada, ele finalmente entendeu. O canto não era uma lenda. Era real. Era mortal. Após o desaparecimento de Nogueira, as autoridades começaram a investigar o caso, mas nenhuma explicação plausível foi encontrada. Júlio, no entanto, sabia que o som estava relacionado. Ele tentou contar o que ouvirá, o que presenciara, mas suas palavras foram recebidas com ceticismo e desprezo. Os detetives classificaram o desaparecimento como um possível afogamento e o caso foi encerrado. Contudo, o mistério apenas se aprofundava. O canto estava ficando mais frequente. Júlio já não conseguia dormir. Sua mente sempre voltava àquela voz hipnótica e devastadora. Ele tentou resistir. Buscou a ajuda de psiquiatras, afastou-se do mar. Mas era tarde demais. O som não vinha apenas de fora. Ele estava dentro de sua mente agora. A voz havia se entranhado em sua alma, como uma presença inevitável que o empurrava, cada vez mais, para a beira do abismo. Em uma última tentativa de entender o que estava acontecendo, Júlio decidiu confrontar diretamente a origem do som. Equipado com trajes de mergulho, ele voltou ao local exato onde ouvirá pela primeira vez o canto. A costa de Taparica, naquele ponto específico, era conhecida por suas águas profundas e inexploradas. Ao submergir nas águas negras, ele sentiu que estava descendo não apenas no oceano, mas em algo mais vasto e terrível, sua própria insanidade. A certa profundidade, o som tornou-se ensurdecedor. Não era mais uma simples melodia. Era uma cacofonia de vozes, gritos e súplicas, um coro de almas perdidas. E então ele a viu, uma figura esbelta, de olhos negros e pele translúcida, nadando ao redor dele como um predador em torno de sua presa. Ela cantava, e seu canto era uma mistura de beleza e terror absoluto. Júlio, incapaz de resistir, nadou em direção à criatura. Júlio Mendonça foi encontrado pela polícia dias depois, vagando pelas ruas de Salvador, completamente desorientado. Ele não conseguia articular palavras coerentes, apenas balbuciava frases desconexas sobre ela, o canto e o fundo. Internado em uma clínica psiquiátrica, ele estava irreconhecível, com o olhar perdido no vazio e os nervos à flor da pele, como se a qualquer momento pudesse explodir em gritos ou sussurros. Dentro do hospital, as noites eram longas e intermináveis. Ele ficava acordado, ouvindo o som que ninguém mais ouvia. Os médicos diagnosticaram esquizofrenia induzida por estresse, talvez pelos traumas que ele vivenciara no mar. Mas Júlio sabia. Sabia que não era loucura. Ela estava esperando, nas profundezas, chamando por ele. Cada dia, cada minuto, o desejo de retornar ao oceano crescia em sua mente. Ele sentia que precisava encontrá-la novamente, terminar o que começou. O medo era insuportável, mas a atração era mais forte ainda. Nas semanas que se seguiram à sua internação, Júlio começou a ter pesadelos terrivelmente vívidos. Ele se via submerso em águas escuras, incapaz de respirar, enquanto uma figura feminina flutuava ao redor dele, sussurrando segredos antigos em uma língua desconhecida. Seus gritos ecoavam em sua mente, mas, ao acordar, ele nunca conseguia lembrar das palavras. Apenas o medo permanecia, como um peso esmagador sobre seu peito. Certa noite, acordou com um grito que não era o seu. Ao olhar para o quarto ao lado, viu um dos pacientes, um marinheiro aposentado, se debatendo na cama. O homem afirmava ter ouvido o mesmo canto. Ela me chamou, ela me viu, gritava ele, desesperado. O homem foi contido pelos enfermeiros, mas na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado inerte, com os pulmões cheios de água. Não havia explicação lógica. E assim, começou a se espalhar a crença de que a sereia não deixaria mais ninguém partir, nem mesmo aqueles que nunca a haviam visto. Em uma de suas raras visitas, Júlio foi confrontado pelo filho do capitão Nogueira, que o culpava pelo desaparecimento do pai. Com raiva, o jovem o pressionou, exigindo respostas sobre o que realmente aconteceu naquela noite.
Após muita insistência, Júlio começou a falar, suas palavras entrecortadas e vacilantes. Ele confessou que Nogueira ouvirá o canto antes mesmo daquela fatídica noite, mas nunca teve coragem de dizer. O capitão havia avisado a Júlio que aquilo estava no fundo das águas, esperando. Nogueira, segundo Júlio, havia sido chamado por ela antes, muitos anos atrás. Ele a ouvirá quando era jovem, mas havia resistido. Agora, porém, o mar a queria de volta, e ele sabia que não havia como escapar para sempre. O filho de Nogueira, tomado por fúria e dor, deixou o hospital sem dizer uma palavra. Mas Júlio sabia que a verdade começava a se espalhar. A Maldecale era real. O canto estava se propagando, e mais vidas seriam perdidas se ninguém fizesse nada. Desesperado, Júlio começou a acreditar que havia apenas uma maneira de se livrar do som e salvar os outros. Ele passou semanas em silêncio, planejando algo sombrio, incompreensível para os médicos e enfermeiros. Até que, numa noite de tempestade, ele desapareceu da clínica. As câmeras de segurança mostravam apenas uma sombra saindo furtivamente, enquanto a chuva torrencial castigava Salvador. Júlio sabia para onde ir. Ao chegar ao porto, tomou um pequeno barco de pesca e navegou sozinho em direção à mesma região onde tudo começou. Sua mente estava fixa em um único objetivo: realizar o que ele acreditava ser um ritual de reconciliação. Ele estava convencido de que, para silenciar o canto, precisava se entregar completamente às profundezas, como um sacrifício para apaziguar o ser que habitava o mar. Não havia mais volta, apenas o som, constante e hipnótico, guiando-o para o fim. Enquanto navegava, o som tornou-se tão alto que Júlio não conseguia mais pensar em nada além dele. Ele estava completamente submerso no chamado da sereia. Sua mente já havia cedido completamente à loucura. Por volta das 3 da manhã, a tempestade começou a ceder, e Júlio alcançou o ponto exato onde Nogueira desaparecera. Ele sabia que era o momento. Vestiu seu traje de mergulho, colocou o cilindro de oxigênio e se lançou ao mar escuro, sendo tragado pelas águas profundas. À medida que descia, as luzes da superfície desapareciam, deixando apenas a escuridão total ao seu redor. Mas ele não estava sozinho. Ele sabia disso. Ela estava esperando. E então, de repente, surgiu diante dele a criatura. Seus olhos negros brilharam por um breve segundo antes de ela estender as mãos para ele. Júlio, sem resistência, entregou-se a ela, aceitando o destino que já sabia ser inevitável. O canto cessou por um breve momento, e no silêncio profundo do oceano, ele soube que estava perdido para sempre. A embarcação de Júlio foi encontrada à deriva na manhã seguinte, vazia, exceto por suas roupas e um cilindro de oxigênio vazio. A investigação oficial concluiu que ele se afogara durante o mergulho, mas o corpo nunca foi encontrado. A morte de Júlio, no entanto, não foi o fim da história. Dias após o desaparecimento, pescadores da região começaram a relatar estranhos sons vindos do mar. Um canto distante, que trazia uma sensação de pavor profundo, retornou. Alguns pescadores abandonaram suas vidas no litoral, temendo que o som fosse o prenúncio de algo pior. Outros desapareceram, levando consigo a crença de que a sereia agora buscava novas almas para consumir. O legado de Júlio, embora trágico, não foi esquecido. Sua tentativa de confrontar o inexplicável deixou uma marca indelével na região, e o mistério da sereia continuou a atormentar aqueles que se atreviam a se aproximar do mar. Anos depois, o filho de Nogueira, agora um homem amargurado, começou a investigar por conta própria o desaparecimento do pai e de Júlio. Ele descobriu que o canto da sereia parecia seguir um ciclo, ocorrendo a cada poucas décadas, sempre na mesma região. Durante esse tempo, várias pessoas relataram ouvir a voz hipnótica e sedutora, e o desaparecimento de pescadores e marinheiros locais tornará-se comum. Cético, mas determinado, ele decidiu que não seguiria o mesmo caminho que seu pai e Júlio. No entanto, à medida que sua investigação progredia,
Ele percebeu que o ciclo estava se fechando novamente. O canto estava voltando, e ele começava a ouvir os mesmos sons que haviam levado outros à loucura. O círculo se fechava e, como os outros antes dele, ele sentia que a sereia o estava chamando. A pergunta agora era: ele resistiria ou cederia ao mesmo destino? O filho de Nogueira, agora imerso em sua própria busca obsessiva, começou a ouvir o canto com maior clareza. Ele passou a ter visões noturnas onde o mar o chamava, sussurrando promessas de respostas, mas também de loucura. Ele sabia que seguir por esse caminho significaria arriscar sua própria sanidade, assim como seu pai e Júlio antes dele. No entanto, sua necessidade de entender a verdade era mais forte do que o medo. Ele começou a visitar os mesmos pescadores que Júlio havia consultado, buscando detalhes que pudessem ligar o canto ao desaparecimento de tantas vidas. Mas cada um parecia mais relutante que o outro em falar sobre o assunto. O mistério da sereia parecia ser um segredo compartilhado por toda a comunidade, algo que todos sabiam, mas ninguém ousava nomear diretamente. O canto havia se tornado um fardo coletivo, algo do qual ninguém podia escapar, nem mesmo ele. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, e ele começava a perceber que talvez o canto não fosse apenas um fenômeno sobrenatural, mas parte de algo muito mais profundo e antigo. Durante sua pesquisa, o filho de Nogueira encontrou registros de antigos marinheiros e relatos de civilizações costeiras antigas que mencionavam uma deusa do mar que usava sua voz para atrair almas. Acreditava-se que essa entidade habitava as profundezas e precisava de sacrifícios regulares para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e os mortos. Quanto mais ele lia, mais compreendia que o canto não era apenas um mito ou lenda, mas parte de um ciclo de renovação, algo que sempre existiu. A cada dia, o som se tornava mais claro, mais real. Agora, ele o ouvia não apenas nas ondas do mar, mas no vento, nos sonhos e até mesmo na mente, como se a sereia estivesse o observando de perto, esperando o momento certo para agir. Ele sabia que sua resistência estava chegando ao fim. Tudo o que restava era descobrir se ele tinha força suficiente para encarar o que viria a seguir. A dúvida era inevitável. Seria ele o próximo a sucumbir ao chamado ou encontraria uma maneira de acabar com o ciclo de uma vez por todas? Convencido de que o ciclo precisava ser quebrado, ele retornou ao lugar onde Júlio havia feito seu último mergulho. O silêncio ao redor daquele ponto no mar era opressor, como se as águas estivessem esperando sua próxima vítima. Mas ele não estava disposto a ser mais um. Ele acreditava ter descoberto um antigo ritual, enterrado nos textos esquecidos das civilizações costeiras que adoravam a sereia. Um ritual que poderia, em teoria, selar o canto para sempre. Com um barco simples e carregando os itens necessários para o ritual, ele navegou até o ponto exato. As ondas eram suaves, mas o ar estava carregado de uma presença invisível. Ele sentia que a sereia o observava, curiosa, como se soubesse que este era o momento decisivo. Ao lançar os objetos no mar e recitar as antigas palavras, ele esperava que o canto cessasse. Mas o que ele não esperava era o poder visceral do chamado final. A voz ressoou em sua mente, cheia de tristeza e desespero, como se a própria sereia implorasse por sua ajuda. Agora, ele precisava decidir: completar o ritual ou se entregar à voz. O som atingiu seu auge, e ele sentiu uma compulsão irresistível de se lançar no mar, assim como Júlio havia feito. O ritual parecia estar falhando, e a sereia estava mais próxima do que nunca. Sua mente começou a ceder, e imagens de seu pai, de Júlio e de todos os outros desaparecidos passaram diante de seus olhos. Eles estavam todos ali, presos de alguma forma ao fundo do mar, chamando para se juntar a eles. Ao mergulhar nas águas escuras, ele viu a figura da sereia flutuando entre as correntes, bela e terrível, com seus olhos negros fixos nos dele. A conexão entre eles era inegável, uma mistura de fascínio e pavor. Ele estendeu a mão, tocando-a, e, naquele instante, uma onda de lembranças o atingiu. Ele viu o que seu pai havia visto, o que Júlio havia visto.
A verdade era mais horrível do que ele jamais imaginara. A sereia não era apenas uma criatura, mas uma representação física da escuridão que habita em todos nós, a loucura latente que emerge quando confrontada com o incompreensível. O ciclo era inevitável, e ele estava destinado a se tornar parte dele, assim como os outros antes dele. Nos momentos finais de sua jornada, ele finalmente compreendeu. Não havia como escapar. O ciclo não podia ser quebrado porque fazia parte da própria natureza da vida e da morte, da sanidade e da loucura. A sereia era uma manifestação do abismo que todos os homens carregam dentro de si, o ponto em que a razão encontra seu limite e a escuridão toma conta. Ao se render ao canto, ele aceitou seu destino. O mar o engoliu como fizera com tantos outros antes dele. Sua resistência fora em vão, e o ciclo continuaria buscando novas vítimas para saciar a fome do abismo. Os pescadores da região, ao longo dos anos, continuariam a ouvir o canto distante e temer por suas vidas. Mas o mar nunca deixaria de chamar. Ele sempre encontraria novos ouvidos prontos para ouvir, novos corações prontos para ceder. O desaparecimento do filho de Nogueira trouxe uma onda de medo silencioso à comunidade costeira. Os pescadores mais velhos sabiam que algo terrível havia acontecido, mas ninguém ousava falar sobre isso. O mar estava mais calmo, como se estivesse satisfeito com o sacrifício que receberá. O canto, por um breve momento, cessou. No entanto, o silêncio era ainda mais aterrorizante do que o próprio som. Todos sabiam que o ciclo recomeçaria. O barco do filho de Nogueira foi encontrado à deriva, da mesma forma que o de Júlio. Os jornais mencionaram mais um desaparecimento misterioso, e as autoridades novamente classificaram o caso como uma tragédia acidental. Mas aqueles que conheciam a verdade, aqueles que já haviam ouvido o canto, sabiam que nada disso era um acidente. O ciclo apenas aguardava sua próxima vítima. Agora, ao final dessa jornada sombria, a pergunta permanece: o que você faria? Se confrontado com o inexplicável, o irresistível, o som que sussurra promessas e desespero, você seria capaz de resistir? Ou, assim como Júlio, o capitão Nogueira e tantos outros, você cederia ao chamado das profundezas? O canto da sereia não é apenas uma lenda. É o reflexo de nossas próprias fraquezas, dos limites de nossa sanidade. Todos têm uma linha que pode ser cruzada. E você, ao ouvir o canto, resistiria ou seguiria os passos daqueles que desapareceram para sempre? Na vastidão árida do sertão nordestino, a terra guarda segredos que as gerações preferem esquecer. A superstição corre nas veias do povo como sangue, e as histórias de assombrações permeiam cada conversa ao anoitecer. Entre as muitas lendas, uma se destacava, sob um homem cruel, sua ganância tão profunda que nem a própria morte o aceitou. E no fim de sua vida miserável, o solo rejeitou seu corpo, recusando-se a cobri-lo. Era uma advertência sobre os limites da maldade humana e as consequências de atravessar essas fronteiras. Os mais velhos contavam que, décadas antes, um homem conhecido apenas como Bento dominava a pequena comunidade com um punho de ferro. Bento era ganancioso, extorquia os vizinhos, tomava o que queria, e pouco se importava com as consequências de seus atos. Riqueza e poder eram seus únicos deuses, e para ele, as pessoas eram simples obstáculos. Sua crueldade não tinha limites, e sua fama o precedia como um fantasma. Quando finalmente adoeceu e a morte o visitou, ninguém chorou. Mas algo estranho aconteceu. Quando seu corpo foi enterrado, a terra o regurgitou, recusando-se a aceitá-lo. O povo, aterrorizado, queimou o corpo e o abandonou numa cova rasa, longe do vilarejo. Porém, a história não terminou ali. Diziam que Bento retornará, transformado em algo ainda mais horrível. Ele não era mais um homem, mas uma entidade maldita que sugava a vida dos que se aproximavam de sua antiga casa, agora em ruínas. Ninguém ousava pisar naquele terreno amaldiçoado. Mas em 1960, um grupo de jovens, céticos quanto às lendas antigas, decidiu investigar. A curiosidade é uma faca de dois gumes,
E eles logo descobririam que certas histórias deveriam permanecer enterradas. Luís, João, Marta e Rosana eram amigos de infância. Cresceram ouvindo histórias e contos, mas para eles não passavam de superstições do folclore, algo que os adultos inventavam para manter os filhos longe dos perigos do sertão. Em uma noite quente de setembro, o grupo decidiu provar que aquelas histórias eram apenas frutos da imaginação fértil dos mais velhos. O alvo da aventura, a casa abandonada de Bento, agora apenas um esqueleto de madeira e pedra, no alto de uma colina desolada. Luís, sempre o mais destemido, liderou o grupo, armado com lanternas e a certeza de que nada aconteceria. A caminhada até a casa foi longa, e a atmosfera ao redor deles começou a mudar à medida que se aproximavam. O vento parou de soprar, e um silêncio opressivo tomou conta do ambiente. Mesmo os grilos, que habitualmente cantavam nas noites sertanejas, se calaram. Marta sentiu um arrepio na espinha, mas se forçou a continuar. É só uma casa velha, disse João, tentando acalmar os outros. Mas ele mesmo sentia algo errado, uma presença invisível que parecia espreitá-los nas sombras. A sensação de serem observados era inescapável, e a cada passo, o peso da decisão de estarem ali se intensificava. Ao chegarem à casa, um cheiro podre, como de carne em decomposição, tomou o ar. Deve ser algum animal morto, sugeriu Rosana, tentando manter a compostura, mas a verdade era que todos estavam nervosos. A estrutura parecia viva, como se as paredes velhas respirassem, esperando por eles. Quando entraram no local, o ar ficou ainda mais pesado, denso. O interior da casa estava vazio, exceto por móveis destruídos pelo tempo e um poço no centro da sala, coberto por uma tampa de pedra que parecia ter sido movida recentemente. Quem teria vindo aqui? Perguntou Marta, inquieta. Enquanto exploravam, uma sensação crescente de pavor começou a tomar conta de todos. A lanterna de Luís começou a falhar, piscando de maneira errática, lançando sombras estranhas nas paredes. João começou a suar frio. Vamos embora. Isso já foi longe demais, ele disse, mas antes que pudesse sair, um som baixo e gutural ecoou pelo cômodo. Todos pararam, congelados. Era um som que não pertencia ao mundo dos vivos. Algo estava lá, com eles. Algo que não deveria ter sido despertado. Luís, em um último ato de bravura, foi até a tampa de pedra no centro da sala e a empurrou. A tampa cedeu com um estrondo surdo, revelando o poço abaixo. O cheiro fétido se intensificou, e algo se mexeu nas profundezas escuras. O silêncio foi quebrado por um grito de dor. Marta caiu no chão, agarrando seu peito como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Seus amigos correram até ela, mas era tarde demais. Seus olhos ficaram vazios, seu corpo sem vida em segundos. João e Rosana gritaram por ajuda, mas Luís permaneceu imóvel, olhando fixamente para o poço. Algo subia por ali, uma sombra distorcida, uma figura esquelética. O corpo seco havia acordado. A figura emergiu lentamente, seus ossos expostos e a pele ressequida, como se a própria morte tivesse se recusado a reivindicá-lo. Seus olhos, ou o que restava deles, eram poços vazios que irradiavam ódio. Luís, incapaz de se mover, sentiu o ar sendo sugado de seus pulmões. O corpo seco não precisava de palavras, sua presença por si só era uma sentença de morte. O espírito de Bento, agora transformado em algo além da compreensão humana, estava diante deles. Ele se alimentava de vida, da essência dos vivos, e os jovens haviam sido tolos o suficiente para se aproximar. João tentou correr, mas seus pés pareciam presos ao chão. Rosana, em pânico, começou a rezar, mas as palavras saíam desconexas, afogadas pelo medo. O corpo seco se moveu lentamente em direção a eles, cada passo emitindo um som de ossos rangendo. O desespero tomou conta de todos, mas era tarde demais. O destino deles estava selado no momento em que cruzaram o limiar da casa. O espírito amaldiçoado de Bento não mostrava misericórdia.
assim como ele não mostrará em vida. Agora, ele colhia as almas de quem ousava invadir seu domínio. Rosana, incapaz de se conter, começou a correr para a saída, mas algo invisível a puxou de volta para dentro da casa. Seus gritos ecoaram pelo sertão, mas ninguém estava perto para ouvi-los. Ela caiu no chão, sentindo algo frio agarrar suas pernas. Era como se mãos invisíveis a estivessem arrastando para o poço. João, em um último ato de desespero, tentou segurá-la, mas foi puxado junto. Luiz, assistindo impotente, sentiu o terror absoluto dominar sua mente. Os gritos de João e Rosana ecoaram pela casa até que cessaram abruptamente, como se suas vozes tivessem sido arrancadas pela escuridão. Luiz, ainda paralisado pelo medo, tentou processar o que estava acontecendo. O corpo seco estava agora em pé, ao lado do poço, seus olhos vazios fixos nele. Ele sentiu uma pressão esmagadora no peito, como se o ar estivesse sendo sugado diretamente de seus pulmões. A sensação de sufocamento não vinha apenas de algo físico, mas da presença do mal que emanava da entidade. Uma dor agonizante tomou conta de seu corpo, como se sua própria alma estivesse sendo arrancada. Lentamente, Luiz começou a se arrastar para longe, tentando escapar do destino que aguardara seus amigos. Seus pés pareciam de chumbo, e cada movimento era uma luta contra a força invisível que o puxava de volta. O corpo seco deu um passo à frente, seus ossos rangendo como madeira velha sendo partida. O desespero crescia em Luiz, seu coração batendo descontroladamente, mas sua mente gritava para fugir. Ele sabia que, se não saísse da casa, seria o próximo a perder a vida, ou algo ainda pior, sua própria essência. Num último esforço de sobrevivência, Luiz alcançou a porta da frente. O ar frio da noite o atingiu como uma bofetada, mas antes que pudesse atravessar o limiar, algo o agarrou pelo tornozelo. Ele olhou para baixo e viu uma mão esquelética e deformada emergir do chão, segurando com uma força sobrenatural. Seus dedos eram ossos expostos, e a pele que os cobria estava seca e rachada, como se tivesse sido mumificada há séculos. Luiz gritou em agonia, mas a dor era insuportável. Ele sentiu seu corpo sendo puxado de volta para dentro da casa, sua mente oscilando entre a loucura e o pânico. No entanto, algo inesperado aconteceu. A mão que o segurava de repente afrouxou o aperto e, em seguida, soltou-o completamente. Luiz caiu para a frente, rolando para fora da casa e sentindo o peso sobrenatural finalmente desaparecer. Ele se levantou com dificuldade, sentindo a dor lancinante no tornozelo, mas seu instinto de sobrevivência o fez continuar. Correu colina abaixo, sem olhar para trás, seus pulmões queimando de tanto esforço. A cada passo, a casa e o corpo seco ficavam para trás, mas o medo e a sensação de estar sendo observado permaneciam. Quando Luiz finalmente chegou à vila, o céu já começava a clarear, e ele desabou no chão, exausto e em choque. Os moradores locais o cercaram, perguntando o que havia acontecido, mas ele mal conseguia falar. Seu olhar estava fixo, vazio, como o de alguém que acabará de testemunhar o impensável. Algumas pessoas começaram a murmurar, reconhecendo sinais do que ele havia enfrentado. O corpo seco, ele voltou, disse um dos mais velhos, o rosto sombrio. Luiz não precisou confirmar com palavras. O medo em seus olhos já contava toda a história. Enquanto os dias passavam, a notícia da tragédia se espalhou pela vila. Os corpos de João, Marta e Rosana nunca foram encontrados. Algumas pessoas afirmavam que haviam sido levados para o mundo dos mortos, sugados pela entidade maldita que agora assombrava o lugar. Outros acreditavam que haviam sido consumidos pela própria terra, assim como Bento havia sido rejeitado. Mas o mais aterrorizante era o que Luiz sabia. O corpo seco não estava satisfeito. Ele havia retornado, e sua fome por almas estava apenas começando. Luiz, incapaz de esquecer os horrores que presenciou, passou a viver isolado. Seus dias eram atormentados por pesadelos, e à noite ele ouvia os sussurros do corpo seco, chamando por ele,
como se quisesse terminar o que havia começado. O povo da vila começou a evitá-lo, temendo que ele fosse uma espécie de imã para o mal que rondava o lugar. Ele foi marcado, diziam os mais velhos. O corpo seco nunca perdoa. Ele vai voltar por ele. E, embora Luís tentasse lutar contra essa ideia, no fundo, ele sabia que era verdade. As semanas se transformaram em meses, e a presença do corpo seco tornou-se mais forte. Pessoas começaram a desaparecer nas redondezas da antiga casa de Bento, e os poucos que se atreviam a investigar nunca retornavam. O medo tomou conta da vila. Ninguém saía de casa à noite, e as crianças eram mantidas longe da área amaldiçoada. As histórias de assombração se intensificaram, e a presença do corpo seco se tornava cada vez mais palpável. Mesmo os animais do campo pareciam perceber algo errado, evitando o terreno como se soubessem que ali habitava algo maligno. Luís, consumido pelo medo e pela culpa, sabia que precisava fazer algo. Não podia viver eternamente fugindo, esperando que o corpo seco viesse até ele. Ele sabia que a única maneira de acabar com aquilo era confrontar o espírito maldito. Mas como lutar contra algo que já estava morto? Sua mente começou a vagar para ideias desesperadas, antigas lendas de como aprisionar espíritos ou selá-los no submundo. O problema era que poucas dessas histórias ofereciam soluções claras, e a maioria delas terminava em tragédia. Ele decidiu buscar a ajuda de um homem que vivia nos arredores, um curandeiro conhecido por lidar com o mundo espiritual. O velho Hermenegildo era um homem temido e respeitado, conhecido por suas práticas místicas e pelo conhecimento ancestral passado de geração em geração. Luís, embora relutante, sabia que ele era sua única chance de sobreviver. Quando chegou à casa de Hermenegildo, o homem o olhou com uma expressão grave, como se já soubesse o motivo de sua visita. Você enfrentou o corpo seco, disse Hermenegildo, e agora ele quer sua alma. Luís assentiu, sem saber como responder. Hermenegildo convidou-o para entrar, e a pequena casa do curandeiro estava cheia de ervas, amuletos e objetos de proteção. O cheiro de incenso era forte, e o ar dentro da casa era pesado, quase opressor. Você despertou algo que deveria ter sido deixado em paz, disse Hermenegildo, enquanto preparavam um ritual. Mas há uma maneira de contê-lo, ao menos por um tempo. Luís observava em silêncio enquanto o curandeiro traçava símbolos no chão com pó branco, murmurando palavras em uma língua antiga que ele não entendia. O ritual começou, e Hermenegildo explicou que o corpo seco era uma entidade criada por um ódio tão profundo que nem a morte conseguiu levá-lo. Ele foi rejeitado pela terra e agora busca vingança contra os vivos, disse o curandeiro. Mas não é invencível. Existe uma maneira de prendê-lo, de devolvê-lo ao submundo, mas você precisará de coragem. O plano era simples. Luís teria que voltar a casa, confrontar o espírito e realizar o ritual no poço de onde ele havia emergido. Luís sentiu o peso das palavras de Hermenegildo. Voltar a casa significava encarar de novo o terror que o havia quase destruído, mas ele sabia que não havia outra escolha. Se não o fizesse, o corpo seco continuaria sua caçada, sugando a vida dos que se atrevessem a cruzar seu caminho. Com o coração pesado, Luís aceitou o desafio. Hermenegildo entregou-lhe um amuleto, um pequeno saco de couro cheio de ervas e pedras sagradas, dizendo: "Isso vai protegê-lo até certo ponto. O resto dependerá da sua força de vontade." Naquela mesma noite, Luís partiu em direção à casa amaldiçoada. O céu estava coberto por nuvens escuras, e um silêncio sepulcral dominava o ambiente. Ele se sentia como um condenado marchando para a execução, mas algo dentro de si o empurrava para frente. Com o amuleto apertado nas mãos e as instruções de Hermenegildo gravadas em sua mente, Luís caminhava com passos firmes, mesmo que o medo lhe apertasse o peito. Cada sombra parecia ganhar vida, e o vento parecia sussurrar seu nome, mas ele continuou. Quando finalmente chegou à colina onde a casa de Bento estava, uma sensação de déjà-vu tomou conta de Luís. O local parecia ainda mais sombrio do que antes, como se o próprio ambiente estivesse sendo consumido pela presença maligna do corpo seco.
As paredes em ruínas pareciam pulsar com uma energia negativa, e o cheiro de podridão preenchia o ar. Luiz sentiu seu corpo tremer, mas se forçou a continuar. Ele entrou pela mesma porta pela qual havia saído desesperadamente da última vez, sabendo que desta vez não poderia fugir. Dentro da casa, tudo estava como ele lembrava, exceto por um detalhe: o poço. A tampa de pedra havia sido removida novamente, e do buraco no chão emanava uma escuridão profunda, quase palpável. Luiz soube imediatamente que o corpo seco o esperava. Ele se aproximou com cautela, o amuleto firmemente em sua mão, e começou a desenhar os símbolos que Hermenegildo lhe havia ensinado. Enquanto o fazia, o ambiente ao seu redor começou a mudar. O ar ficou mais frio, e uma névoa fina começou a surgir do poço, como se o mundo dos mortos estivesse se abrindo diante dele. A figura do corpo seco emergiu lentamente, seus ossos rangendo e sua presença carregada de ódio ancestral. Luiz sentiu o amuleto aquecer em sua mão, mas isso não diminuiu o terror que o dominava. A entidade se aproximou, seus olhos vazios fixos nele. Você não pertence mais a este mundo, disse Luiz, repetindo as palavras de Hermenegildo. Mas o corpo seco não respondeu. Ao invés disso, ele estendeu a mão esquelética, tentando agarrar a vida de Luiz como havia feito com seus amigos. A pressão no ambiente era esmagadora, mas Luiz sabia que não podia parar. Com o coração acelerado, Luiz terminou de desenhar o último símbolo e jogou o pó sagrado no poço. O corpo seco recuou, emitindo um grito que reverberou pelas paredes da casa. A figura maldita começou a se desfazer, como poeira ao vento, sendo sugada de volta para o abismo de onde havia emergido. O poço começou a se fechar, como se estivesse sendo selado por uma força invisível. Luiz caiu de joelhos, exausto, mas sentiu um alívio imediato. O corpo seco havia sido contido, ao menos por enquanto. Luiz saiu da casa ao amanhecer, o corpo e a mente cansados da batalha que havia travado. Ele sabia que a entidade havia sido aprisionada, mas também sabia que aquela não era a última vez que ouviria falar do corpo seco. A maldição que o cercava era antiga e profunda, e forças tão poderosas nunca ficam dormentes para sempre. Ao olhar para a casa pela última vez, ele sentiu o peso do destino. O corpo seco poderia estar selado, mas o ódio que o criará ainda estava vivo, aguardando a próxima oportunidade para escapar. Luiz se foi, mas a sensação de que algo terrível retornaria pairava no ar. A terra, mais uma vez, havia rejeitado sua carga. A lenda da Chorona é uma das mais arrepiantes e persistentes do folclore latino-americano. A história de uma mulher que, em um acesso de desespero, tirou a vida de seus próprios filhos e agora vaga eternamente, chorando e procurando por eles, assombra gerações. Mas o que dizer dos relatos de avistamentos dessa figura fantasmagórica, não apenas na América Latina, mas em diferentes partes do mundo? Existe uma verdade por trás desses encontros? A versão mais comum da lenda descreve a Chorona como uma mulher bela chamada Maria, que se apaixonou por um homem rico e nobre. Ele a amava, mas se recusava a casar-se com ela por causa de sua origem humilde. Quando o homem a deixou por uma mulher de sua própria classe, ou em algumas versões, voltou apenas para ver os filhos, Maria enlouqueceu e afogou as crianças em um rio. Arrependida instantaneamente, ela também se afogou, mas sua alma foi rejeitada no céu e no inferno, condenada a vagar e chorar pelos filhos perdidos. Seu lamento é dito ser um presságio de morte ou desgraça. A força dessa narrativa é inegável, enraizada em temas universais como culpa, maternidade, tragédia e o sobrenatural. É uma história contada e recontada, adaptada e transmitida, tornando-se parte da consciência cultural em muitos lugares. Mas como explicar os supostos avistamentos? Uma possibilidade é a disseminação da própria lenda. Com a globalização, o cinema, a televisão e a internet, histórias como a da Chorona viajam para muito além de suas origens geográficas. Pessoas em diferentes países podem aprender sobre ela e, sob certas circunstâncias, interpretar sons ou visões incomuns através do filtro dessa narrativa.
Outra explicação reside na psicologia humana. Nossas mentes são adeptas em encontrar padrões e dar sentido a informações ambíguas. Em locais escuros, isolados ou sob estresse, o cérebro pode preencher lacunas, criando a ilusão de uma figura onde não há nenhuma, ou interpretando sons naturais como lamentos ou choros. Fenômenos como a pareidolia auditiva, onde o cérebro interpreta ruídos aleatórios como vozes ou música, podem explicar os lamentos ouvidos. Além disso, existem arquétipos de figuras fantasmagóricas femininas ligadas à água e à tragédia em muitas culturas ao redor do mundo. A Banshee na Irlanda, as damas brancas na Europa, ou espíritos aquáticos em diversas mitologias compartilham semelhanças com a Chorona. É possível que avistamentos dessas figuras locais sejam, por vezes, rotulados como a Chorona devido à popularidade da lenda latino-americana. Não se pode descartar também a perpetuação do folclore. Histórias de avistamentos podem ser inventadas, exageradas ou adaptadas para assustar, entreter ou manter viva a tradição oral. Em comunidades onde a lenda é forte, a sugestão e a crença coletiva podem levar as pessoas a ver ou ouvir a Chorona, mesmo que inconscientemente. Finalmente, há a possibilidade de fenômenos naturais mal interpretados. O som do vento uivando, o choro de animais noturnos ou até mesmo ecos em determinados ambientes podem soar estranhamente semelhantes a lamentos humanos, especialmente na escuridão ou em locais isolados. A verdade, por trás dos avistamentos da Chorona pelo mundo, parece ser uma complexa mistura de folclore poderoso, psicologia humana, interpretação cultural e, talvez, a simples coincidência de fenômenos naturais. Enquanto a lenda continua a ser contada, os avistamentos servem como um lembrete do quão profundamente as histórias e os medos que elas carregam podem se enraizar em nossas mentes e se manifestar de formas inesperadas, cruzando fronteiras geográficas e culturais. A Chorona, em sua essência, pode ser mais do que apenas um fantasma. Ela é o eco duradouro da tragédia humana, que encontra ressonância em diferentes lugares e tempos.